Hoje a gente vai falar de ouro no Brasil, colônia. Então vamos lá. Galera, a primeira coisa que a gente precisa saber é quem encontrou o ouro. Foram os bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Eram os paulistas, moradores aqui, né, dessa capitania de São Vicente, e que era uma capitania extremamente pobre, então eles viviam de entrar para o interiorzão da colônia em busca de riqueza. Eles aprisionavam, por exemplo, índios para vender como escravos, que seriam as bandeiras de apresamento ou preação. Eles iam em busca de ouro, que seriam as bandeiras de prospecção e também de drogas do sertão. E eles também poderiam ser contratados, são as bandeiras de contrato, para ir atrás de negro escravo que fugiu, descobrir quilombo, destruir quilombos. Então essas entradas, essas bandeiras em busca de algo que desse grana para eles, faz com que eles depois recebam o nome de bandeirantes. Se por acaso você encontrar o termo monções, também eram bandeiras, mas eram pelo rio, via fluvial. E as entradas a gente dá esse nome quando era algo oficial, ok? Então eu trouxe aqui alguns mapas para vocês terem uma ideia. Olha, então isso era colônia, né? Aqui está o Tratado de Tordesilhas, a gente tem as bandeiras e as entradas. Por que eu fiz questão de mostrar vários mapas? Para vocês entenderem a importância dos bandeirantes. Eles que criaram esse país do tamanho que ele é, porque eles é que expandiram o território da colônia portuguesa por toda essa região, além do Tratado de Tordesilhas. Então tem vários mapas nesse sentido, né? Aqui a gente consegue visualizar, olha bem, os rios, tal, aqui o Tratado de Tordesilhas e tudo que eles construíram. Esse mapa é bem bacana, porque além das bandeiras, mostra também o domínio das nações europeias nessa região e traz o nome de famosos bandeirantes. Eu posso citar, por exemplo, Raposo Tavares, Fernão Dias, toda essa galera que hoje é nome de rodovia, eram bandeirantes. Então aqui mais um mapa. E aqui, gente, eu trouxe essas imagens para a gente discutir a visão que se tem dos bandeirantes. Os bandeirantes eram pobres, na sua grande maioria mestiços, com os índios principalmente, falavam mais a língua nativa do que a própria língua portuguesa. Então essa imagem que a gente tem aqui dos bandeirantes, né, esse homem europeu bem vestido, isso não é real. Eles não andavam bem vestidos, eles andavam maltrapilhos, eles não tinham condições financeiras para andar dessa forma, né? Eram extremamente violentos. Então essa ideia romântica que a gente tem dos bandeirantes é uma ideia que foi criada para a gente ter essa ideia de união no estado de São Paulo. Então a gente simboliza o estado com essa ideia aqui, né, de um grande explorador que seria o bandeirante. Coloquei aqui, gente, olha, em destaque esse cara que também foi um bandeirante famoso, o Domingos Jorge Velho. Por que ele também foi tão famoso? Ele foi quem destruiu o Quilombo dos Palmares, tá? Galera, parece que quando encontraram ouro foi no momento certo. Quando os portugueses chegaram aqui, não tinha ouro aparente. Primeiro exploraram o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, só que o nosso açúcar vai entrar em crise. E aí, assim como uma luva, descobrem o ouro mais ou menos no mesmo período. Vamos entender o porquê que o nosso açúcar entrou em crise se era uma coisa tão cara na Europa. Aconteceu o seguinte: a União Ibérica entre 1580 e 1640 foi o primeiro passo. Durante 60 anos, Portugal e Espanha ficaram sob domínio do rei espanhol. O rei de Portugal morreu, não deixou herdeiros próximos e o herdeiro mais próximo era o rei da Espanha. Então tudo que era Portugal virou Espanha, inclusive as próprias colônias. Nós viramos colônia espanhola. Qual é o problema? O problema é que a Espanha é inimiga da Holanda.
Holanda, não sei se vocês lembram que quando começou a cana no Brasil, quem financiou tudo? Os holandeses, porque os portugueses não tinham grana para isso. Então eles fizeram um acordo. Portugal sabia plantar, colher e transformar o caldo de cana naquela barra de açúcar. Os holandeses não sabiam fazer isso. Aí os holandeses compravam essa barra por um preço bem acessível, refinavam e vendiam na Europa. Esse era o acordo entre Portugal e Holanda. Quando a Espanha assume a região aqui do Brasil, ele vai cortar a relação com a Holanda. E a Holanda, obviamente se sentindo prejudicada, vai fazer o quê? Invadir o Nordeste brasileiro. Então, a União Ibérica acaba ocasionando as invasões holandesas no Brasil. Primeiro ali em Salvador, logo são expulsos dali, e depois vão ali para a região principalmente de Pernambuco, mas eles chegam até São Luís do Maranhão. E ali nessa região eles ficam por um bom tempo e vão acabar sabendo aquilo que eles não sabiam. Como cultivar a cana, como colher a cana, como transformar o caldo de cana na barra de açúcar. Conclusão, gente. Quando os holandeses foram expulsos do Nordeste, né, o trono já tinha voltado para Portugal, e aí eles expulsam os holandeses daqui, os holandeses já sabiam fazer tudo que eles não sabiam antes. E aí eles deixaram de comprar o nosso açúcar, porque agora eles, holandeses, vão produzir tudo isso na região das Antilhas. Mesmo que comprassem o nosso açúcar, compravam muito menos do que compravam antes. Então o nosso açúcar entra em crise e a coroa portuguesa fica desesperada, precisando de alguma fonte de riqueza. Portugal, que não andava bem das pernas. Economicamente, Portugal estava quebrada. Portugal, que foi potência por muito tempo, não investiu no comércio, não investiu na indústria e aí tinha que comprar produtos da Inglaterra e da França. Então, o dinheiro que vinha das colônias acabava indo para essas nações que Portugal fazia muita compra com elas. Então, Portugal devia para a Inglaterra, sua balança comercial não era bacana e para piorar a situação, Portugal fez um acordo com a Inglaterra em 1703, que era o seguinte: a Inglaterra vendia tecidos por um preço bacana para Portugal e Portugal vendia vinho para a Inglaterra por um preço legal. Ok, só que a gente compra muito mais tecido do que vinho, né, gente? Conclusão, piorou a situação econômica de Portugal e é claro que Portugal precisava de grana e vai incentivar a busca do ouro na colônia, vai instigar, vai incentivar os bandeirantes a encontrar esse ouro, prometendo inclusive uma certa tomada total ali do território, um certo domínio do território pelos bandeirantes, né? Uma certa exclusividade para os bandeirantes. Aqui a gente tem algumas imagens das invasões holandesas, tá? Para vocês mais ou menos saberem onde eles ficaram. Aqui dá pra gente perceber bem, olha, tem as datas, tá? E aí encontram o ouro por volta de 1693, 1697, encontram ouro na região das Minas Gerais. E aí vocês podem imaginar a loucura que foi quando a notícia se espalha. Vai lotar de gente na região, gente do Brasil todo, gente de Portugal, aquilo vai bombar. O que eram vilarejinhos viram grandes cidades para a época, Vila Rica, Mariana, Diamantina, e tudo isso vai crescer muito, tá? Os bandeirantes não estavam nada contentes com a situação. Como assim? Eles acharam ouro? Mas a exclusividade que lhes foi prometida não aconteceu. E para piorar a situação, como ali tinha muito ouro, né? O que acabou acontecendo? Os produtos ficaram muito caros, as pessoas cobravam absurdos pelos produtos porque sabiam que ali tinha muita grana rodando. E os bandeirantes não estavam achando a menor graça naquilo,
a tal ponto que eles exigiram que o rei mantivesse a exclusividade, o rei não manteve e vai estourar uma revolta, uma guerra. A gente vai ter então a famosa Guerra dos Emboabas. Quem é Emboaba? Tudo que é de fora, o estrangeiro. Para os bandeirantes, tudo que não é bandeirantes. Então a briga era entre os bandeirantes que descobriram o ouro e todos os outros. Os bandeirantes vão perder essa guerra, serão expulsos da região que eles descobriram e eles acabam indo mais ainda para o interiorzão do Brasil em busca de ouro e acabam descobrindo na região de Goiás e Mato Grosso. Galera, como que a coroa portuguesa ganha dinheiro com exploração do ouro? Pagando imposto. Então, se eu descobrir uma mina de ouro, o que eles faziam? 20% de todo o ouro que eu peguei, eu tinha que entregar para a coroa portuguesa. É um imposto, é o famoso quinto. Além do quinto, tinha também o imposto por escravo que eu tivesse, que é a captação. E além disso, tinha o dízimo, que eu tinha que pagar 10% pelos produtos que tinham sido feitos, né? Se eu sou um comerciante, um artesão. É óbvio que existe até hoje, né? E aqui não era diferente, as pessoas sonegavam o imposto, contrabandeavam o ouro. Como é que eles faziam isso? Eu mostrava menos ouro do que eu realmente tinha. Aí eu peguei 1 quilo, eu fingia que eu tinha pego só 100 gramas, né? Pra pagar menos aí do quinto. Eles também conseguiam passar pela área de fiscalização escondendo o ouro. Onde? Em qualquer orifício do corpo humano. Eles usavam muito aqueles santos de madeira e eles deixavam o santo oco e colocavam o ouro lá dentro. Por isso que surge a expressão o santo do pau oco. Usavam também os animais. Que era pepitinha de ouro, pedrinha, né? Então você mistura aquilo com barro, coloca aquela sujeira no animal, como se ele tivesse sujo de barro, e passa lá pelas fronteiras que precisava passar. Depois você pega esse barro, peneira e o ouro tá lá. Então havia várias maneiras de contrabandear e sonegar imposto. Só que vamos lembrar que Portugal está em dívida. Portugal tem a balança comercial péssima. E aí ele precisa de mais dinheiro. O que ele vai fazer? Aperta a colônia. Então ele vai apertar um pouco mais a fiscalização. E aí ele cria as áreas de diamante que serão cercadas, porque é claro, diamante vale muito, né? O porto de saída do ouro aqui do Brasil só poderia ser um porto, que é o porto de Paraty, para controlar a saída de ouro, e as famosas casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Agora não pode mais circular ouro em pedrinha, em pepita. Todo ouro na colônia tem que ser ouro em barra, que foi feito nessas casas de fundição, para controle da coroa. Coloquei aqui, olha, até um exemplo, não, né? Isso aqui é real, tá? É uma foto de uma barra real do período. Então, notem que ela tá toda carimbada aqui, toda fiscalizada. O que eles pretendem com isso? Se eu não posso circular com ouro em pó ou em pepita, fica mais difícil esconder. É difícil esconder uma barra. Então, eles vão tentar cercar aí de todas as formas, tá bom? Essa casa de fundição não foi bem vista por ninguém. Aliás, toda vez que apertam uma colônia ou o povo para pagar mais imposto, claro que ninguém gosta. E aqui não foi diferente. Os moradores de Vila Rica ficaram muito bravos com a tal casa de fundição e resolveram se rebelar, sob a liderança de Filipe dos Santos. Por isso, a gente tem a Revolta Filipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica. Esses caras se rebelaram, rapidamente foram tomados ali pelas tropas portuguesas e o líder Filipe dos Santos foi acusado de traição à coroa e condenado à morte. Ele foi enforcado e esquartejado. Por que eu tô realçando essa questão, gente? Para vocês lembrarem que não foi só Tiradentes que foi acusado de traição, enforcado e esquartejado.
Muitas pessoas sofreram essa acusação, foram condenados e sofreram a mesma morte de Tiradentes, como, por exemplo, Felipe dos Santos. Mas por que a gente só fala de Tiradentes? Por que só ele é feriado? Por que tem nome dele em tudo quanto é lugar? Por que ele é um herói? Porque ele foi escolhido para ser esse herói. Quando os nossos militares proclamaram a República, eles buscaram na história brasileira alguém que pudesse representar, né, a luta pela liberdade. E escolheram Tiradentes, porque Tiradentes também fazia parte do exército, ok? Aqui, gente, um esboço do Portinari, famoso pintor brasileiro, mostrando aí a execução de Felipe dos Santos. Galera, tanta gente foi para a região das Minas que a gente consegue visualizar a explosão populacional na região, né? E isso ficou tão importante, aquele polo ali das Minas Gerais ficou tão importante que transferiram, a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, a partir de 1763, a capital da colônia passou a ser o Rio de Janeiro. Brasília vai ser capital a partir de 1960, no governo de Juscelino Kubitschek. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de como foi a evolução da colônia com o tempo, isso aqui é a região, na verdade, o Brasil que se criou após as Minas. Então, olha como, gente, tá tudo interligado. Essa é a grande coisa que as Minas trouxeram pra gente, né? Porque a riqueza não ficou aqui, mas como todo mundo queria ir para a região das Minas, ou para explorar o ouro, ou para fazer comércio com quem explorava o ouro, isso fez com que todas as regiões da colônia se interligassem. Não havia essa interligação. Praticamente cada um vivia isoladamente. Agora não, olha a quantidade de estrada e tudo chegando ali na região das Minas. Então, graças à descoberta do ouro, nós tivemos toda essa nação aí começando a se interligar e fazer comércio interno, coisa que não existia. A gente praticamente fazia só comércio com Portugal. Agora não, todo mundo está focado no comércio com a região das Minas. Aqui também para vocês visualizarem, né, todos esses caminhos, mais uma vez as regiões auríferas e os caminhos que foram criados. E aqui não podia deixar de falar dos tropeiros, que eram aqueles homens que vinham lá da região sul trazendo várias mercadorias, mas principalmente carne de vaca, carne de porco, feijão. E essa galera que ia para a região das Minas para vender tudo isso, eles vinham de mulas, né? Eram tropas de mulas, por isso eles receberam o nome de tropeiros. E essa galera, por todo esse percurso aqui que eles vão fazer, eles vão ter pontos de parada para descanso, para troca comercial, e eles vão criar várias cidades aí nesse caminho. Além disso, a gente não poderia deixar de falar que feijão tropeiro, arroz tropeiro, comida tropeira vem desses tropeiros. Então eles comiam aquilo que eles tinham ali, né? O feijão com a carne, com os temperos, aquilo tudo misturado, virou feijão tropeiro, arroz tropeiro, que hoje a gente chamaria até de comida caipira. Tudo que a gente está acostumado lá naquele fogão, a lenha, isso tudo é aí origem desses tropeiros. Como era a sociedade do ouro? Essa é uma outra grande novidade que o ouro trouxe. Além de interligar as regiões da colônia, vai mudar a sociedade. Lá no engenho você tinha a elite do engenho e os escravos, era basicamente isso. Aqui não, gente. Notem que a gente tem uma parte intermediária muito grande aqui na pirâmide social. Você tem no topo, claro que os grandes proprietários. A base é o serviço escravo, são os escravos que vão explorar esse ouro, e inclusive muitos deles que vieram da região da cana, porque lá estava em crise e eles então foram vendidos para a região aqui das Minas,
mas você tem essa camada intermediária de comerciantes, artesãos, médicos, dentistas, advogados, enfim, você tem uma grande classe média, digamos assim, que não havia lá na sociedade da cana. E existe uma possibilidade de ascensão social. Se você acha uma mina de ouro, por exemplo, você pode pular para ser um grande proprietário, né? Então havia alguma possibilidade de ascensão que não havia naquela sociedade lá de engenho. Galera, a classe média, né, intermediária, era basicamente de mestiços, tá? E a basezona da pirâmide, então, os escravos negros, que inclusive era um trabalho muito complicado, insalubre, porque eles ficavam ou horas na água, ou então dentro, né, de coisas que eles iam quebrando e entrando na terra e ali você não respirava direito. Era um trabalho muito complicado, os negros morriam rapidamente, porque não era fácil trabalhar aí para buscar o ouro. Alforria. Será que esses negros eram libertados? Existe aí uma lenda de que eles poderiam pegar o ouro e conseguir a sua liberdade? Existe uma divergência histórica aí. Tem historiador que acredita que eles realmente poderiam fazer isso e há historiadores que dizem que eles não poderiam pegar esse ouro. Que de vez em quando o dono do escravo dava umas pepitinhas de ouro para premiar alguma coisa, mas que isso não seria o suficiente para comprar a sua liberdade, a sua carta de alforria. Havia também o escravo de ganho. O senhor permitia que eles fizessem comércio de alimentos, coisas que eles produziam, mas também o que dava de dinheiro jamais seria suficiente para comprar a liberdade. O que acontecia muito era que o senhor do escravo dava a liberdade, dava a alforria, mas só no papel. Na verdade, esse escravo continuava escravo. Por que o senhor fazia isso? Por causa da captação. Aquele imposto que tinha que pagar por cabeça de escravo. Se eu não tenho, se eles são libertos, eu não preciso pagar. E provavelmente nem os escravos sabiam que eram libertos, tá? Aqui, gente, a grande importância da religião em toda essa região. Eles eram extremamente católicos, né? Cada um tinha a sua irmandade e cada um vai criar a sua igreja. Então você vai ter igrejas super luxuosas e igrejas simples. Depende da irmandade da qual você faz parte. E tudo girava ao redor da igreja. As festas, as reuniões, tudo era aí em torno dessa questão da fé e da religião. Tá bom? Então não esquecer a grande importância da religião e com ela a gente vai ter a famosa arte barroca brasileira. Então a gente tem aqui algumas imagens, olha, aqui uma igreja super luxuosa, cheia de ouro. O barroco é essa coisa toda enfeitada, né? E aqui também uma coisa muito famosa, que é uma obra do Aleijadinho, que são os 12 apóstolos. Aqui uma outra igreja super cheia de ouro, rica, rebuscada, e uma outra obra de Aleijadinho. Essa daqui remonta à Paixão de Cristo. Ele fez umas 66 peças de madeira, esculpiu na madeira, tudo em tamanho real, tá bom? O Aleijadinho também. E para finalizar, para mostrar a importância da religião nessas cidades e quais são essas cidades tão famosas, vamos ver umas fotos aqui. Então, Ouro Preto, Mariana, notem que a igreja sempre em destaque, São João del Rei, Tiradentes, Congonhas, essa é a igreja onde estão lá os 12 apóstolos, né, do Aleijadinho, Sabará e Diamantina. Então a gente encerra aqui a questão do ouro no Brasil colônia. Beijo, até a próxima!